Só estava guardando mesmo. Bem, pessoal, vamos iniciar a aula, então. Boa noite a todos mais uma vez. Na aula passada, nós vimos a questão de juros simples. Fizemos algumas atividades ali para a gente poder incorporar melhor como que a gente faria, né? Dentro de uma visão de um comportamento de juros que ele não considera o lançamento anterior para ele sobrepor juros, né? Que é um comportamento que a gente vai ver nessa aula de hoje, onde um valor de um montante, para o próximo período, ele capitaliza em cima do anterior, o próximo período capitaliza em cima do anterior. Juros compostos é que vai ser o nosso universo quando a gente depois começar a falar em análise de investimentos, de projetos, tomar decisões. Nosso parâmetro sempre vai ser juros compostos, não juros simples. Vimos também na aula passada que a progressão aritmética ela foi que deu um parâmetro, né, um amparo para as fórmulas do juros simples, porque ela oferece o mesmo comportamento. Juros compostos, o amparo dele é em progressão geométrica, mas eu agora vou fazer diferente. Eu não vou começar por progressão geométrica, eu vou começar exatamente juros compostos, porque como ele permite um entendimento melhor das aplicações rotineiras da nossa vida, né, que envolve finanças, depois vai ficar mais fácil a gente entender a PG, né, a progressão geométrica, o comportamento dela que se espelha nos juros compostos. Eu publiquei um roteiro sobre o trabalho. Eu fiz agora há pouco, né, publiquei agora há pouco, possivelmente vocês não tenham tido tempo de lê-lo. Eu vou passar aqui para a gente poder acompanhar e eu tentar dirimir alguma dúvida, tá? Estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Então, ótimo. Bem, o objetivo desse trabalho, então, é aplicar os conhecimentos adquiridos na definição de alternativas que oferecem melhor resultado financeiro. Como premissas, restrições, ou seja, o que vai nortear, né, a execução desse trabalho que vocês farão, é o seguinte, ó. A solução dos problemas não poderá resultar em deslocamentos dos alunos. O pessoal está proibido, não pode haver deslocamento, a fim de não infringir as recomendações de isolamento. Poderão ser formados grupos de até 4 alunos, sendo proibido encontros físicos. Dessa forma, deverão utilizar recursos de telecomunicação gratuitos para o desenvolvimento do trabalho de forma virtual. Caso optem fazer em grupo, desculpa. Se não houver suporte tecnológico que propicie a interação sem sair do isolamento, deve-se optar por desenvolver a atividade individualmente. Então, quer dizer, se tiver condições de utilizar o Zoom, outra ferramenta, o WhatsApp, que vocês possam conversar e desenvolver o trabalho em grupo, ótimo, pode ser feito em grupos de 4 pessoas. Agora, se há essa indisponibilidade, então faz individualmente, ok? O trabalho deverá ser postado no portal acadêmico até dia 16 de abril. A pontuação... Professor, Pois não? pode ser então de 1, 2, 3, 4 alunos, então, né? Até 4 alunos. Pode ser duplo também. Pode, sem problema nenhum. Até 4 pode formar qualquer quantidade de pessoas no grupo, tá? Então, o trabalho deverá ser postado no portal acadêmico até 16 de abril. A pontuação para essa atividade será de 8,5 pontos. Tem 1,5 ponto do que vocês fizeram em sala de aula. Quem não fez, então, esse trabalho passa para 10. Cada grupo deverá solicitar um envio do escopo da atividade para o e-mail, meu e-mail, né? Já que serão atividades distintas. Então, ou seja, o que um grupo terá que fazer não será a mesma coisa que o outro grupo terá que fazer. Eu vou customizar o que cada grupo vai ter que resolver, desenvolver de trabalho. Para isso, como eu tenho várias turmas, eu preciso que, ao me enviar o e-mail, identifiquem lá que é matemática financeira e quais são as pessoas que compõem aquele grupo, ou mesmo que seja individual. Porque aí eu respondo já com a atividade que tem que ser desenvolvida para aquele grupo ou para aquele indivíduo que fará o trabalho. Vocês entenderam esse ponto?
Sim. Entendido, então? Sim, aham. Ok. Deve constar no e-mail o nome completo de cada integrante do grupo, se for o caso. Mas eu friso novamente, coloca a disciplina matemática e financeira, para eu não misturar os grupos das outras disciplinas que eu dou aula também, que estão me passando e-mail solicitando o escopo do trabalho deles também. Bem, é basicamente isso. Então, a partir de amanhã, no mais tardar no sábado, eu já começo a responder os e-mails dizendo qual atividade vai ter que ser desenvolvida. Tranquilo a respeito disso daqui? Tranquilo. Ótimo. Bem, a aula de hoje, a gente vai falar sobre juros compostos. A função exponencial é o comportamento dele. Eu vou falar depois um pouquinho no gráfico à frente, eu falo sobre uma função exponencial. Então, apesar do objetivo aqui, né, desse capítulo é traçar a relação entre juros compostos e a função exponencial, nós vamos trabalhar com juros compostos. Vamos aprender juros compostos, desassociado da função exponencial, da progressão geométrica. Vamos focar só em juros compostos. E aí ele traz um exemplo já logo de cara, né? Um capital de R$500, juros de 1% ao mês, período de 4 meses. Se a gente for fazer uma análise aqui, passo a passo, para a gente poder ver a diferença em relação ao juros simples, o que acontece aqui com essa tabela? Percebam vocês, primeiro período, a pessoa tem um capital de R$500, ok? A taxa é de 1% ao mês. Então, a gente, né, lembrando que a gente não trabalha na fórmula com a taxa ela multiplicada por 100, a gente trabalha com ela dividida por 100. Então, 1% equivale a 0,01 decimal. Aí ele diz o seguinte, juros. Financeiramente, isso aqui não é taxa, é valor monetário, né? Então, monetariamente, qual é os juros que eu terei direito já no primeiro período? Se é de 1% ao mês e o valor é de R$500, 1% de 500 dá R$5. Então, diz o seguinte, olha, você tem um capital de 500, há uma taxa de 1%, então 1% desses 500 dá R$5. Então, qual o valor que eu terei que receber no final de 30 dias no mês? R$505. O meu capital inicial, que eu chamo de valor presente, multiplicado pela taxa, que dá um total de R$5, soma o meu capital inicial, 505. Até aqui é o que a gente faz em juros simples também. Então, no primeiro período, juros simples e juros compostos são iguais, dão o mesmo resultado para o primeiro período. Um mês de capitalização em juros simples, tal como um mês de capitalização em juros compostos, dá o mesmo valor. Agora, a partir do segundo mês, é que a gente percebe a diferença de juros simples para juros compostos. Segundo período, olha o capital. Se fosse em juros simples, qual o capital que nós estaríamos trabalhando aqui? Alguém responda, por favor. 500? Quanto? 500? 500. O valor, se fosse juros simples, aqui seria 500. Mas para juros compostos, ele pega o meu montante, o que eu já capitalizei anterior, do último período, nesse caso foi 505, e trabalha para poder capitalizar sobre ele. Por a gente fala juros sobre juros. Então, ou seja, para eu capitalizar no meu segundo período, eu pego o meu capital inicial do meu primeiro período, mais os juros que foi incluído nele, que aí eu tenho um montante ao final do primeiro período, e sobre ele eu vou aplicar a taxa de juros. Agora é 1% sobre 505, não mais 1% sobre 500. Então, 1% sobre 505 dá R$5,05. Então, como eu tinha 505, isso no final do primeiro período, iniciando o primeiro período, segundo período, eu tinha 505, capitalizei a 1%, e isso gerou 5,05 de juros, então no final do segundo período, eu tenho 510,05 centavos. Aí vamos para o terceiro período. Notem novamente que eu não vou capitalizar em cima dos 500, como em juros simples. Eu vou capitalizar em cima do montante que eu tive no último período. Meu último período em relação ao 3 é o 2. Então, 510,05. Então, sobre 510,05 centavos, eu apliquei 1% de taxa,
e achei que 1% de 510,05 é R$ 5,10. E aí, R$ 5,10 mais os 510,05 que eu capitalizei no mês anterior, me dá agora um novo montante, um novo valor futuro de R$ 515,15. Aí vamos para o quarto período. No quarto período eu peguei, então, o que eu tinha já capitalizado até o terceiro período, que foi 515,15, e sobre ele eu aplico 1%. E agora os meus juros, então, eles passam para R$ 5,15. E aí o meu montante, então, ao final do quarto período, passa para R$ 520,30. Então, aqui vocês conseguiram perceber que ele precisa do resultado do mês anterior para ele encontrar o próximo mês. Ele não trabalha mais com aquele capital inicial que eu tenho aqui, como se fosse juros simples. Juros simples, o meu 1% sempre seria em cima desse 500 aqui. Juros compostos, ele só é em cima desse 500 no primeiro mês. No segundo mês em diante, ele vai depender qual o resultado deu no primeiro mês para ele capitalizar no segundo, qual o resultado que deu no segundo para ele captar no terceiro, qual o resultado que deu no terceiro para ele capitalizar no quarto, e assim por diante. Juros sobre juros. Entenderam a diferença de juros em relação a juros simples e juros compostos? Uhum. Tranquilo? Se alguém tiver dúvida, pessoal, por favor, podem perguntar à vontade. Então tá. Bem, e aí então ele vem com a fórmula. Bem, como eu disse, né, no primeiro período de capitalização, juros simples e juros compostos são iguais. E aqui ele trabalha com aquela nomenclatura de montante, né, que a gente começou a trabalhar já agora com valor futuro. Então ele diz o seguinte, ó, o montante ou valor futuro é igual ao meu capital, que a gente chama também de valor presente, mais o meu capital, valor presente, multiplicado pela taxa. Então, o primeiro período vai ser o meu capital ou valor presente, multiplicado por 1 mais I. Então, tanto juros simples como juros compostos, para eu calcular o meu montante, seria eu pegar o meu valor presente, multiplicar por 1 mais I. Mas juros compostos é 1 mais I elevado a N. Mas o N no primeiro período seria o quê? 1. 1. Então, qualquer coisa elevada a 1 é ela mesma. Então, ficaria igual. Ele só se torna diferente quando eu tenho elevado a 2, elevado a 3, elevado a... Aí tudo bem. Ele dá uma diferença. Mas, enquanto isso, é a mesma coisa que juros simples. Só um pouquinho de água na garganta. Bem, aí ele começa a descrever a forma para o segundo período. Segundo mês em diante, então. Ao segundo mês, eu não tenho uma relação mais com o meu capital inicial. Eu tenho uma relação de montante com montante. Então, o segundo mês vai ser o quê? O resultado que eu atingi no primeiro mês, aquele 505 lá, no exemplo. Então, eu vou pegar o 505 aqui e somar a ele o quê? O montante anterior, que é o próprio 505, multiplicado pela taxa, que é isso que ele faz aqui. Esse 505 é esse montante 1 aqui. Então, esse montante 1 é o 505. Mais, aí o que ele fez? Mais o quê? Mais esses 5 e 5. Só que como que ele achou esses 5 e 5? Ele pegou o montante 1, 505, multiplicou pela taxa, esse 0,01 aqui, que deu esse 505. Então, ou seja, 505, que é o montante 1, mais o montante vezes a taxa, que dá 5, vai me dar o valor do meu montante do segundo período, que vai ser 510,05 centavos. Então, a fórmula é essa. Então, já que montante do 2 é igual ao montante do 1, mais o montante do 1 multiplicado pelo I, então eu posso dizer que, já que montante ele é igual ao capital multiplicado por 1 mais I, então o meu montante vai ser igual ao capital multiplicado por 1 mais I, mais o capital multiplicado por 1 mais I vezes I. Ele só substituiu isso. O montante 1 é isso daqui. O montante 1, ele repetiu, que é o C multiplicado por 1 mais I, vezes o I aqui, ele repetiu aqui. E aí ele vem, então, fazendo uma composição dessa fórmula até chegar à fórmula geral dos juros compostos, que é o montante é igual ao capital multiplicado por 1 mais I elevado a N. Só que a gente
nós não trabalharemos com essa fórmula em montante, em capital inicial, porque isso é mais uma nomenclatura de nível médio, né? Eu estou me aproveitando dessa apostila, eu achei uma linguagem muito simplificada, que facilita a gente desenvolver esses conceitos aqui. Mas a fórmula que a gente aplica a partir do momento que você tem um conhecimento de matemática financeira, ao invés de montante, a gente vai falar, nós classificaremos como sendo valor futuro. E onde for capital, o meu C, eu vou considerar que ele seja valor presente. Então, como é que fica ali essa fórmula dentro de uma visão, né, de conhecimento de matemática financeira? É essa fórmula aqui. Montante, que até então lá era montante, né, é igual o capital, que a gente chama de valor presente, multiplicado por 1 mais i elevado a n. Nós só alteramos os nomes das incógnitas. Onde era M de montante, a gente passou a chamar de FV, valor futuro. E onde era C de capital, nós passamos a chamar de PV, valor presente. Isso aqui está uma linguagem mais de calculadora financeira, que facilita, inclusive, a utilizá-la. Tá? Então, isso daqui é a mesma coisa que essa fórmula aqui. Com essa fórmula aqui, em que o meu valor futuro é igual o meu valor presente multiplicado por 1 mais i elevado a n, me permite eu agora capitalizar qualquer negócio a nível de juros compostos. Então aqui eu já posso, se eu tenho R$10 e ele vai render durante 5 meses a 10% ao mês, quanto é que eu terei no futuro? Ao final desse período, quanto que eu terei a nível de capitalização composta? Pronto, aplico essa fórmula aqui e eu consigo encontrá-la. Na apostila, ele traz alguns exemplos sobre isso. Deixa eu diminuir o zoom aqui. Ele diz aqui o seguinte, olha, referenciando a aula anterior, né? Aplicamos o capitalizado de R$1.000 por 10 meses a uma taxa de 10% ao mês, acumulando um montante de 2.000 no final. Então, ele aplicou 10.000 durante 10 meses, uma taxa de 10% ao mês, e ele atingiu R$2.000. Foi isso que ele conseguiu capitalizar. Né? O resultado, o valor futuro que ele atingiu foi de R$2.000. Mas e se fossem juros compostos? Quanto que daria? E aqui ele trouxe o resultado. Bem, o valor presente dele é de R$1.000, a taxa de 10% ao mês, o período dele são 10 meses, então ele quer saber o valor futuro, o montante dele. E aí, ou seja, aplicando na fórmula, 1.000 vezes 1 mais i elevado a 10, ele achou então o resultado aqui de R$ 2.593,74. Ele, em juros simples, ele teria capitalizado e o montante dele, o valor futuro, seria de 2.000. Em juros compostos, 2.593,74. Então, vejam que o efeito de um juros sobre o montante anterior, sobre o valor futuro anterior, como ele se altera, como o resultado dele final é muito maior do que em juros simples. Por isso que os nossos negócios, quando envolvem risco, e todos os nossos negócios envolvem riscos, né, eles são baseados em juros compostos. E aqui ele só traz um exemplo, né, que juros compostos ele tem um comportamento exponencial, ele não tem um comportamento linear. Vocês podem ver que a linha aqui ela não é reta, ela faz uma curva por causa do crescimento. Em juros compostos ele cresce muito mais do que em juros simples. Então esse é o comportamento da curva. Mas nesse momento não é o foco para a gente poder analisar aqui. Deixa eu pegar só, trazer aqui. Ótimo. Trouxe esse exemplo aqui. Ó. Um investidor aplicou R$14.000 aos juros compostos de 2% ao mês. Sendo assim, quantos reais terá após 8 meses de aplicação? Então, 14.000, 2% ao mês. Quanto terá após 8 meses de aplicação? Calculem aí, por favor, para poder a gente ver se bate o resultado aqui. Quem tiver com o arquivo aberto, obviamente, já vai saber o valor. Mas quem já quiser aplicar a fórmula, resolva, por favor.
O meu deu 16.403,23 centavos. O meu também deu isso. Certíssimo. 16.403,23 centavos. Vocês já foram pela fórmula em que FV é igual a PV multiplicado por 1 mais E elevado a N? Ou preferiram utilizar que M é igual a C multiplicado por 1 mais I elevado a N? Eu faço do modo, vou multiplicando, vezes 1,002. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu gosto de fazer assim. Tudo bem, Isabela, mas eu digo o seguinte, você está trabalhando, quando você está fazendo a fórmula, você está colocando as incógnitas lá, você está colocando o valor futuro ou o montante, M de montante? Não, eu boto 14.000 vezes 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02. E assim vai. Ah, tá, você vai fazendo 8 vezes. Isso. Ah, tá, entendi. Eu prefiro. Não, tudo bem, isso daí é critério de vocês mesmos, não tem problema não. Importante a gente atingir o mesmo resultado, que importa. Deu isso aí mesmo, professor. Diz aqui. Ótimo. Tá, eu vou passar aqui pelas fórmulas, porque já como vocês entenderam como é que ele trabalha, eu vou dar uma passada nas fórmulas que vai permitir a gente desenvolver exercícios um pouco envolvendo outras situações. Aqui a fórmula diz o seguinte, olha, quando eu quero calcular o meu montante, eu uso essa fórmula. Tá até aqui, calcular valor futuro, calcular montante. Então, meu valor futuro, ou meu montante, é igual a PV, 1 mais E elevado a N. Quando eu quero o contrário, eu tenho um valor futuro. Então, quer dizer, olha, eu fui lá na poupança e resgatei 100 mil reais. Esse dinheiro foi resultado de 5 anos capitalizando a 5% ao ano. Quanto será que eu coloquei na poupança para poder render, ter chegado a esse valor? Para eu descobrir isso, então eu quero saber qual era o meu valor presente que eu coloquei, que após 5 anos, aquela determinada taxa, deu aquela grana. Então eu aplico essa fórmula aqui, porque eu quero achar um valor presente, que é o meu capital, para aquele montante que eu falei, aquela determinada taxa que ficou 5 anos. Então eu aplico essa fórmula. Agora, além de eu ter essa possibilidade de encontrar o meu valor futuro, o meu valor presente, dependendo das informações que eu tenho um problema, eu posso começar a trabalhar agora também com prestações. Mas o que são prestações? Prestações são valores uniformes, ou seja, eles são iguais, que se repetem do primeiro período até o último. Então, se eu digo para vocês, olha, eu vou comprar uma casa, essa casa vale 200 mil reais e eu vou financiar em 200 vezes. Há uma taxa de juros aí de 0,9% ao mês. Qual o valor que eu vou ter que pagar todo mês? Para eu aplicar a fórmula aí, eu preciso ter uma fórmula que vai encontrar parcelas iguais que representarão uma capitalização composta ao longo desse período todo que eu estou falando que eu vou dividir esse meu financiamento. Então, essa fórmula aqui me permite encontrar prestações. PMT igual prestações. Então, prestações, é claro que eu vou encontrar o valor de uma prestação. E como parâmetro é que prestações é um valor que se repete igualmente em todos os períodos do primeiro ao último, então eu encontrando um, ele é igual em todos os períodos. Então aqui eu vou encontrar o valor de uma prestação. Vai ser igual ao meu valor futuro. E aqui vem um pouquinho, a fórmula se torna um pouco mais complexa, porque veja bem, ele está pegando, capitalizando igualmente. Então pegando um valor, distribuindo capitalizado igualmente ao longo de um determinado período. Então a fórmula é um pouquinho mais complexa. E aqui que ela é composta, então, de 1 mais a taxa elevada à quantidade de períodos, multiplicado pela taxa, dividido por 1 mais a taxa elevada à quantidade de períodos, menos 1. Ao resolver isso daqui, eu encontro prestação. A mesma eu consigo fazer quando eu tenho o valor, né, do imóvel, nesse caso que eu dei, o valor dele à vista, o valor presente dele.
Mas eu posso encontrar prestações também quando eu já tenho o valor final. Então, fui lá, na poupança tinha R$ 5.000. E eu fiquei depositando valores iguais durante 10 meses. Então, eu fiquei aplicando valores iguais durante 10 meses, e esses valores iguais durante 10 meses, eles são equivalentes a R$ 5.000. Qual o valor, então, que seria inicial equivalente, que se eu tivesse dividido em prestações, daria aquele... Desculpa, estou falando valor presente, me misturei um pouquinho agora. Então, é o seguinte, fui lá na poupança, resgatei R$ 10.000. E esses R$ 10.000 foi em função de eu ter feito lançamentos mensais durante 10 meses. Então, durante 10 meses eu fui lá, fiquei lançando valores, depositando, e ao final de 10 meses eu fui saquei 10 mil. Qual é o valor que eu depositei todos os meses ali? Então, por essa fórmula aqui, eu consigo. Eu estou sentindo o contrário agora. Eu tenho um valor final, meu montante, e eu quero saber quais foram as prestações em relação ao meu montante. Aqui é quando eu quero saber as prestações em relação a um valor inicial, ao meu valor presente, ao meu capital que eu investi ali. Então, se eu fosse dividi-lo em prestações, qual seria o valor das prestações? Aqui eu já tenho um valor final. Se eu quisesse ir no sentido contrário, quais prestações gerariam aquele valor final, eu encontro por aqui. Então, essas fórmulas, eu tenho como calcular um valor presente quando eu tenho um valor futuro montante. Eu tenho como calcular um valor presente quando eu tenho prestações. Então, se alguém chegar e falar para você, olha, eu comprei aqui uma geladeira e eu vou pagar em 12 vezes de R$ 200. Aí você fala, nossa, 12 vezes de R$ 200 é o equivalente a hoje, se você fosse pagar, então, à vista, quanto? Por aqui eu resolveria. Eu quero achar meu valor presente de prestações de R$ 200 que eu vou pagar na minha geladeira. Meu N será aqui 12, porque são 12 prestações de R$ 200. Aí a taxa, digamos que seja uma taxa aí de 3% ao mês. Substituo aqui na fórmula, eu descubro, então, qual seria o valor à vista dessa geladeira. Porque eu estou justamente, no sentido contrário, estou descapitalizando. Então, eu posso calcular meu valor presente quando eu tenho o montante, posso calcular esse mesmo valor presente quando eu tenho a prestação, posso calcular o meu valor futuro, meu montante, quando eu só tenho meu valor presente e a taxa, né, quantidade de períodos. Posso calcular esse montante meu quando eu tenho prestações também. E calcular prestações quando eu tenho um valor presente ou calcular as prestações quando eu tenho um valor futuro. Além disso, me permitir calcular valor presente, valor futuro, capital, montante, né, prestações, eu tenho a fórmula também aqui para me calcular a taxa. Porque é o seguinte, olha, eu apliquei R$ 5.000, fui lá, depois de 5 meses, saquei R$ 10.000. Então, ou seja, tinha 5.000, depois de 10 meses fui lá, saquei R$ 10.000. Então, saquei R$ 10.000, eu tinha 5.000, eu apliquei 5.000, saquei R$ 10.000, ao longo de 10 meses, meu N igual a 10. Qual é a taxa que me rendeu essa grana? De 5, me rendeu 10 depois de 10 meses. Consigo descobrir a taxa aqui de juros compostos também. Mesma coisa que calcular a quantidade de períodos. Então, é o seguinte, fiz uma determinada aplicação que me rendeu R$ 10.000, meu FV. Foram R$ 5.000 que eu apliquei e ele me rendeu e gerou 10.000. Há uma taxa de 3% ao mês. Quantos meses foram necessários para eu sair de 5.000 e montar 10.000 a uma taxa de 10%? Por essa fórmula aqui, pelo logaritmo natural, eu consigo descobrir qual foi a quantidade de períodos, nesse caso de meses, que eu consegui capitalizar de 5.000 e para R$ 10.000. Então, esse daqui é a explicação das fórmulas que a gente aplica em juros compostos. Então, os juros compostos são essas fórmulas que a gente vai utilizar. Eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente aplicar, para ficar mais fácil entender como que a gente usa essas fórmulas. Professor, Pois não. eu tenho o final lá, o montante final, eu tenho as prestações, eu tenho o tempo. Qual é a que sabe qual foi os juros aplicado?
Ah, você quer saber os juros em relação a prestações? Não. Sim. Com as prestações você não consegue. Mas o que você vai fazer? Pega as prestações, se você tem prestações e tem qual o valor que elas geraram no final, você vai encontrar o seu valor presente delas. Ah, eu tenho prestações aqui que eu quero transformar em valor futuro. Eu tenho como transformar em valor futuro. Eu vou encontrar meu FV. Ok. Porque na fórmula da taxa, eu não trabalho com prestações. Ou eu trabalho com valor futuro, eu trabalho com valor futuro e com valor presente. Eu não trabalho com prestações na fórmula, então eu não posso constar prestações. Mas as prestações me permitem encontrar um valor futuro e com as prestações me permitem encontrar um valor presente, que é o que eu preciso usar para aplicar nessa fórmula aqui. Consegui te responder ou não? Mais ou menos. Tá. É o seguinte, para eu encontrar a taxa, eu preciso ter valor futuro e valor presente, correto? E quantidade de períodos. Então, eu preciso ter valor futuro, valor presente e quantidade de períodos, que é o N aqui. Se eu tiver esse valor e o N, eu encontro a taxa. Ah, mas eu tenho prestações. Ok. Você tem prestações? Tá. Se você tem prestações, descobre qual é o valor presente equivalente a elas. Ah, eu tenho 5 prestações. Então, eu sei que meu N é igual a 5 e sei o valor dessa prestação. Ah, acho o valor presente dessas prestações, então. Qual seria um valor presente que geraria essas prestações, 5 prestações? Você joga nessa fórmula o valor da prestação que você tem, que são 5 prestações, você vai achar um valor presente. Ótimo, então eu já fiz o valor presente. Vou jogar ele aqui na fórmula. Mas eu preciso de um valor futuro. Se você tem um valor presente aqui e você precisa de um valor futuro, então a gente vai para a prestação nunca vai poder te ajudar a você calcular. Tá? Não, por exemplo, eu tenho, era 4 você mil. quer, você não sabe qual a taxa das prestações que foram geradas ali. Tipo, eu tenho 4 mil. Aí eu sei que foi dividido em 5 vezes e de 1.000 cada. E no final dá 5. Mas eu quero saber qual foi os juros aplicado. Um exemplo, entendeu? Tá, não, prestações, você não vai ter como pegar através delas e descobrir qual foi o juros aplicado dessa forma. Ela tem que ter uma referência, porque você nunca vai ter, igual você vai no banco, eles sempre vão te passar, olha, você está pegando 10 mil e vai gerar prestações de tanto. Aí, ou seja, se eu tenho um valor de 10 mil e as prestações de tanto, eu consigo calcular a taxa. Agora, só prestação, quantidade de prestação e valor de prestação, nunca eu vou conseguir achar uma taxa só com ela. Eu preciso ter ou o valor inicial que gerou aquelas prestações e o valor das prestações e quantas prestações foram, ou o valor que essas prestações gerarão no acumulado delas, como valor futuro, e a quantidade de prestações. Aí eu consigo achar a taxa. Mas só valor Sim, mas prestações não. no caso, igual eu falei, 4 mil inicial, foram 5 parcelas de 1.000. Aí qual foi os juros aplicado? Ótimo, tranquilo. Você tem o valor o quê? Presente, que é o 4 mil, não tem? Sim. Então tá, então ok. Então você vem para a forma, você já tem esse 4 mil aqui. Mas você não tem esse valor aqui, correto? Era a Isabela que estava falando comigo? Sim. Uhum. Então, Isabela, aí você tem os 4 mil, que deram 5 prestações de 1.000, correto? Sim, pode falar, eu tô ouvindo. Okay. É porque tá barulho aqui em casa. Não, tudo bem. Aí você precisa encontrar esse FV aqui. Bem, como você tem as prestações ali, você já tem o seu valor presente, então agora você consegue pegar... Então, as prestações elas foram substituídas por um valor presente de 4 mil reais. 4 mil reais, 5 prestações, e eu quero pegar e descobrir qual é o meu valor futuro delas. E aí, então, quando a gente pega e coloca essa fórmula aqui, ó, 4 mil, prestação de 1.000, o meu N igual a 5.
eu descubro qual é a taxa se eu substituir aqui. Porque eu não tenho mais incógnita. Eu tenho aqui, olha, foram R$4.000, prestação de R$1.000. Foram 5 prestações, substituo o N aqui, substituo o N aqui por 5. A única incógnita que eu vou ter vai ser o I, que é a minha taxa. Sim, entendi. Obrigada. Aí, substituindo aqui, eu encontro. Tá ok? Agora, só com prestação e com a quantidade de prestações, infelizmente, a gente não consegue calcular a taxa, não. Bom? Professor, Pois não? eu cheguei um pouquinho atrasada aqui e eu queria saber, assim, só o que você falou, se você deu algum exercício. Sim, Carla, nós utilizamos aqui a apostila mesmo, tá? Ela lá na página, nós começamos ela com juros compostos. Sim, 65, né? Isso, página 65. Aham. E aqui, Mas e agora? e aqui eu expliquei a tabelinha, tudo direitinho e tal, como é que funciona a fórmula. E aí eu fui pro formulário, que é o que a gente estava passando ali também. E a gente fez esse exemplo aqui, expliquei como é que foi feito. E depois eu pedi que fizesse um outro, Uhum. que foi esse daqui. Então, né, vocês calcularam e encontraram o valor aqui, esse valor aqui. E aí eu resolvi ir para as fórmulas de juros compostos para explicar a aplicação dessas fórmulas aqui para a gente começar a fazer alguns exercícios e usar essas fórmulas de juros compostos. Ah, sim, entendi. Ok? E aí você vai passar mais exercício agora. Já está. Eu até publiquei lá no portal de vocês. Ah, sim, vou dar uma Na olhadinha. atividade de juros compostos. Que é essa... Deixa eu colocar aqui, exibir para vocês. Ah, tá, achei. Achei. Ótimo. Tá, Essa daqui. obrigada. Nada, obrigado a você. Atividade de juros compostos. Primeiro, Pedro pretende adquirir um veículo que custa R$80.000 e o vendedor ofereceu as seguintes opções de pagamentos mensais, ou seja, parcelas, prestações. Primeira opção que ele ofereceu para Pedro, olha, você pode pagar esse carro de R$80.000 em 36 vezes a 0,65% ao mês. Você também pode pagar em 48 vezes, mas os juros aumentam, os juros passam para 0,85% ao mês. Ou você pode pagar em 60 vezes. E os juros, é óbvio, um pouquinho mais alto, 1,15% ao mês. E aí, então, Pedro ficou, nossa, mas qual o valor que dá cada parcela em cada opção dessa daqui? Então, vamos calcular agora, para a gente poder informar qual seria o valor da prestação para cada uma opção dessa. A primeira dela, 36 parcelas a 0,65% ao mês. Vamos calcular quanto seria a prestação que Pedro teria que pagar. 36 prestações. Das fórmulas, qual que vocês acham que a gente teria que aplicar? Eu acho que a de valor futuro dá para saber, né? Você tem ali um valor presente, né? Valor presente, tá certo. Isso, que é o meu PV. Essa informação você tem. Mas dessas fórmulas aqui, qual delas que vocês utilizariam para poder calcular as prestações, aquelas 36 prestações? A fórmula de prestações? Isso, mas dentro das fórmulas de prestações, qual dessas duas aqui que vocês utilizariam? A de valor Então, futuro. Mas a informação que vocês têm é do R$80.000 o carro, não é? Se ele for o quê? À vista.
Se é à vista, ele é o capital inicial, é o meu valor presente, é o meu PV. É a segunda, então, né? Valor futuro. Tem que calcular o juros em cima do valor. Pois não, Ian, você repete? Tem que calcular os juros, o valor que vai dar dos juros da parcela de cada mês, no caso. Não, os juros já foi dado lá. No problema, foi falado que os juros, são 36 parcelas a 0,65% ao mês. Eu quero descobrir o valor da parcela, o valor da prestação. Parcela, sim. E aí eu Dividir tenho o valor, multiplicar pelos juros, para descobrir, no caso, não? Eu preciso, como eu tenho a quantidade de parcelas, tenho a taxa de juros e tenho o meu valor presente, os 80 mil, eu tenho que agora definir qual fórmula que eu vou aplicar para calcular o valor dessas prestações. Dentre essas fórmulas aqui, qual delas que eu utilizaria? Vocês estão vendo as fórmulas aqui, não estão? Tá aparecendo só a atividade aí, no caso. Desculpa, deixa eu projetar aqui de novo. Desculpa. Dessas fórmulas aqui. A de prestação? Isso, mas de prestação, qual dessas duas que vocês utilizariam? A de valor presente, que é o que a gente tem, né? Ótimo. Então, a primeira, não é? Essa fórmula que vocês utilizarão para poder calcular o número de prestações. Porque ela quer justamente isso, ó. Qual o valor da prestação? Qual o valor da PMT? E você tem os 80 mil, que é o valor presente. Você sabe, são 36 parcelas. E vocês sabem a taxa de juros que foi dado lá. Então, ao resolver essa fórmula aqui, vocês vão descobrir a quantidade de prestações. Vou copiar a fórmula logo aqui. Então, ou seja, é essa fórmula que a gente vai ter que pegar e aplicar. Vamos preenchê-la aqui. Qual é o meu valor presente? Isso eu estou falando da alternativa A, tá? Qual é o meu valor presente? Qual é o valor à vista desse carro? 80 mil. Oi, Xavier? R$80 mil. Isso, 80 mil. A taxa ela é de 0,65% ao mês. Então, como ela está ali multiplicada por 100, eu tenho que colocar ela dividida por 100. Então, 0,0065. Opa. É a mesma taxa. O N aqui é a quantidade de prestações, são 36 prestações. Aqui é a mesma taxa, né? Então, ao resolver isso daqui, a gente encontra o valor da prestação. Eu fiz um jeito muito doido aqui. Deu 2.805. Não é isso não, é? A primeira prestação ali? Não. É 2.400. Mas assim, vai aumentando ou é uma só? Porque eu fiz uma fixa para todos, entendeu? Não. A prestação do primeiro são 36, ela vai ser um valor maior do que a prestação do segundo, que vai ser Sim.
Entendi, porque eu fiz tudo e depois dividi por cada prestação para ficar a mesma prestação em todos os meses, Ah, tá. para Não, não ir aumentando. a gente não pode fazer divisões aqui nesse caso, né? Por causa dos juros, né? Sim, eu fiz com juros compostos, mas dividi tudo depois do valor final, entendeu? Aí você pegou o valor final e dividiu. Isso. Ah, mas aí, pois é, mas você não pode pegar um valor e dividir. Porque ao dividir, você está colocando em tempos diferentes ali. Você tem que usar Por a exemplo, fórmula dela mesmo, porque senão você ignora os juros. Tem que ter a fórmula específica dela para considerar a composição composta, a aplicação entendi, composta. entendi. Que dá um valor aproximado, tá? 2.499,53. Para quem usar todas as casas decimais, dá esse valor exato aqui. O meu bateu com isso aí também. Ah, então ótimo, Xavier. Isso aí. Esse daqui. Eu botei mais ou menos igual, mas aí deu
2.499,42. Então, tranquilo. Tranquilo, Ian. Isso daí é em função do arredondamento da taxa ali. Alguém com dúvida na solução aqui da letra A? Como montar a fórmula, da onde eu tirei esses valores aqui? Alguém ainda resolvendo a letra A? Posso ir para a letra B? Por mim, pode. Por mim também. Por mim também. Então, ótimo. Vamos para a letra B. Na letra B, o valor à vista, né, o valor inicial continua sendo os 80 mil. A taxa não vai ter diferença. Na verdade, eu vou até copiar aqui em cima. Altero o N. Só vou ter uma alteração aqui em relação à taxa e quantidade de prestações. Vai ser uma taxa de 0,85 e as prestações, que elas serão agora 48, não 36. Esse daqui vocês já chegaram a calcular o valor? Alguém conseguiu um valor já? Ainda não, só um minutinho. Ok, fica à vontade.
Professor, Pois não? é 793,20. Não. Ah, tá. Vai dar 2032? 2036,70 se for exato, com todas as casas decimais. 2036. Não, eu arredondei. A calculadora está dando erro aqui. Tá dando erro? Vou fazer de novo. Tá, tudo bem. Mas O meu tá dando 2036,74, professor. ótimo. Não, por causa do arredondamento que vocês estão fazendo quando eleva a taxa, aquela quantidade de N ali, aí faz um arredondamento, né? Porque eu sugeri trabalhar com 4 casas depois da vírgula. Mas quem fizer pela calculadora todas as casas decimais, aí fica um valor exato de 2.036,70. O arredondamento tem que ficar próximo a isso. O meu deu isso que o senhor falou agora. Ótimo, perfeito, então. Aí quem já fez a letra B pode ir para a letra C, tá? Por favor. Professor, a resposta da B deu quanto? Tá exibindo aqui para vocês a solução da B aqui? Tá, sim. Professor, agora Ah, tá. Aí, agora gente, que eu fiz esse aqui, resultado aqui. Pois não. agora que eu fiz aqui, só que aí eu botei 4 casas decimais depois da vírgula só. Tirei o resto. Aí deu 2027,13. 2027? É. Você usou 4 casas depois da vírgula, deu quanto? 1 elevado... Deu a parte de cima. A parte de cima. De cima de 1 mais 0,85, papapá, deu 0,0127. Aí de baixo deu 0,5012. Ah, tá. Aí eu multipliquei pelo 280 e deu isso. Mas em cima seria... Tá, 0,0127, né? Tá. Ok. Não é arredondamento, então. Porque minha calculadora aqui deve ter com alguma coisa desregulada, tá dando erro toda hora. Eu fiz uma parte por parte. Ah, tá. Não, sempre que você fizer parte a parte, você vai ter que fazer alguns arredondamentos que vão acumulando os erros de arredondamento. E aí acaba dando uma diferença um pouco maior. Alguém com dúvida nessa letra B aqui? Como que calculamos? Professor, Pois não? professor, Diga. o meu deu o mesmo valor que o dele, 2027,13. Não, Os tranquilo. meus valores finais, usei também 4 dígitos. Não, tranquilo. Sem problema.
Professor, tem como subir um pouquinho para a gente ver a letra C? Ah, desculpa. Valeu. Alguém achou a resposta dessa letra C? Achei 2028,82. 2000 e... Não. O meu tá dando 1848. Ótimo, isso daí. 1850. O meu tá dando 1853. O meu também deu 1.853,32 centavos. Isso aí, o meu também. Ok. Tô achando que a minha calculadora deve estar com alguma coisa aqui. Tô fazendo pelo celular, ele tá arredondando, tá dando 1848 certinho. Mas aí é por causa das casas decimais aí que o celular não deve estar considerando. Aí tá dando esse desvio grande de valor. Deixa eu montar aqui a resposta dele. Eu acho que eu coloquei errado, era a porcentagem. Ah, tá. Você estava trabalhando com a porcentagem anterior? Não, eu coloquei 0,015. Aí eu só coloquei 3 casas. Ah, mas aí nesse caso, na taxa, quando você coloca, quando você vai dividir por 100, seria só 0,015 mesmo. Agora, quando Professor, é 1850 e Oi? 27? 1850 e 27 centavos? Peraí que eu coloquei errado aqui. É 1,15, né? Desculpa.
meu deu 1.850,27 centavos. O valor exato com 4 casas decimais dá 1.859 centavos. Se você usar sempre 4 casas decimais. Quem fizer com todas as casas decimais dá 1.853,18. Se depender de mim, o pessoal vai perder dinheiro nas parcelas. O seu deu quanto? Deu 1.850,27 centavos. Que aí eu fiz a mesma coisa de antes, para não precisar usar calculadora. Aí no seu caso aí, 1.851 centavos aí, né? Para quem faz o arredondamento, acaba dando prejuízo lá para quem está financiando o carro, né? Porque ele vai pagar o valor da prestação menor do que quando você tem todos os valores, né, ali das casas decimais, né? Que daria 1.853,18, né? Então, ou seja, seriam ali R$3, né? Quase R$3 que teria de prestação diferente, né? O banco receberia menos, né? Sim. Bem, pessoal, então, ou seja, 60 prestações de 1.853,18 ou 48 prestações de 2.036 ou então 36 prestações de 2.499,53 centavos. Essas são as parcelas que Pedro poderia optar entre as três, né? Esse seria o valor de cada parcela. Caso ele optasse 36 meses, 48 vezes ou 60 vezes, essas seriam as parcelas, as prestações. Dúvidas na hora de aplicar essas fórmulas aqui? Não, desse jeito que você está explicando, tá bem massa mesmo Tá de aprender. super tranquilo, professor. Tá tranquilo, né? Então tá. Tá sim. Vamos para o próximo exercício, então. Ver se a gente consegue fazê-lo sem muita dificuldade. Aqui é o seguinte, ó. Isabela receberá o valor de R$800 mil daqui a 10 anos. Então, ela já sabe que daqui a 10 anos ela vai receber R$800 mil. Mas ela possui a opção de receber pagamentos anuais ou semestrais a uma taxa de 1,5% ao mês. Calcule o valor dos pagamentos que Isabela receberia para as opções ofertadas. Quer dizer o seguinte, olha, Isabela não quer receber isso ao final dos 10 anos, esses 800 mil. Ela quer ir recebendo em prestações e pagamentos. E ela pode receber um pagamento a cada ano ou ela pode receber um pagamento a cada semestre. E esse pagamento que ela tem direito a receber, seja anual ou semestral, é uma taxa de 1,5% ao mês. Então, ou seja, se ela optar em receber uma parcela por ano, qual o valor que representaria essa parcela anual, que ao final é o equivalente a 800 mil? Ou qual o valor que ela poderia receber a cada 6 meses, que no final de 10 anos equivaleria a 800 mil reais? Agora nós estamos indo no sentido ao contrário, a gente não tem um valor presente, qual o valor do carro, o valor à vista, ou seja, a gente pegou aquele valor presente e transformou em prestações no futuro. Agora a gente já tem um valor total no futuro. Eu quero saber valores de prestações que antecedem a esse valor futuro. Eu vou exibir as fórmulas aqui para a gente poder definir qual a fórmula que nós aplicaríamos. Nós devemos aplicar. Então, ou seja, eu tenho 800 A mesma, só que do outro lado. Desculpa, Xavier. É a mesma, só que do valor futuro. Isso. Nós temos os 800 mil aqui, que é o valor futuro. A gente tem um probleminha lá quanto à taxa, né? Porque a taxa lá está mensal. Então, se a gente for informar a prestação anual, a gente vai ter que fazer a equivalência da taxa para anual. E na outra oportunidade que ela tem de receber a cada 6 meses, a gente tem que fazer uma taxa semestral. E aí, o N a gente sabe, né? Se for anual, serão 10 prestações. Se for semestral, ela então receberá 20 prestações. Então, a gente vai ter que fazer 2 cálculos ali, um para anual e um para semestral. Mas a fórmula a gente vai ter que aplicar é essa daqui. Deixa eu copiá-la logo para lá.
Eu sei que é essa forma aqui que eu vou ter que aplicar. O N, no caso, seria a quantidade de meses, correto? Ô, professor, você tá mutado. Desculpa. Você está querendo Sem descobrir, problema. você tá querendo descobrir a taxa, a equivalência de taxa, aquele N da taxa? Seria a quantidade de meses, referente a anual ou semestral, né? Certo? Quando você for achar a equivalência de taxa de meses para semestres, o seu N é igual a 6. Agora, quando você for achar de mês para ano, o seu N é 12. E isso em cima de 10 anos ou multiplica depois? Não, o 10 anos ele não entra na fórmula de equivalência de taxa, daquele 1 mais I. Ah, você só vai querer como se fosse a primeira parcela. Não, não é a primeira parcela. É porque quando eu faço aquela fórmula, que eu coloco aqui, eu quero descobrir o isão, só que de semestre. Ele vai ser igual ao quê? A 1 mais o meu I, que nesse caso é 0,015, elevado. Aí aqui é o seguinte, eu quero achar o I maior, então, ou seja, a minha fórmula é só elevado a N. Agora, quantos meses eu tenho em um semestre? 6. Coloco aqui, menos 1. Aí eu achei a meu percentual semestral. O meu percentual anual é 12. A única coisa que eu vou ter que alterar aqui, no caso desse N aqui, vai ser 0,015. Só que ele vai ser elevado a 12. E o menos 1 é a fórmula. Agora, esse N que vem aqui na fórmula, aí ele vai ser a quantidade de períodos referente à taxa que você está colocando aqui. Se é semestre, 10 anos equivalem a quantos semestres? Aí você tem que colocar 20, porque serão 20 parcelas. Agora, quando você estiver calculando as parcelas anuais, o seu N é igual a 10, porque serão 10 parcelas mesmo, são 10 anos, uma por ano. Entendi. Tá bom, então, peraí. Professor, vai dar 2.414,81. Você está mutado, professor. Desculpa. Você está falando semestral ou anual? Por mês, no caso. Não. Você tem que achar parcelas que serão pagas a cada 6 meses e parcelas que serão pagas a cada ano. Essa é a opção que a Isabela tem. Aqui, ela não tem a opção cada de todo mês, não. A cada 6 meses vai dar
14.488,89 e esses dois, a cada um ano vai vir 28.977,71. Você não pode multiplicar por 2 não, tá? É? Não. Professor, Pois Por quê? não. A taxa ela é diferente, né? eu achei um valor de 15.600. Assim, se você usar todas as casas decimais, dá 15.043,22. Mas aqui eu Então, trabalhei com fiz todas bem. as casas decimais, inclusive com a taxa equivalente. Eu vou fazer ela só com 4 casas decimais para ver se bate o valor certinho aqui. Porque eu peguei, posso transformar o juro mensal em semestral e depois anual, não é? Eu posso fazer isso? Pode de semestral para anual, sem problema nenhum. Pode fazer Então, direto de mês para eu semestre, de mês para ano, de semestre para ano também, não tem problema não. Então, eu transferi 1,5 que é mensal para semestral que dava 9. O semestral você achou quanto? A taxa? Então, deu 9% ao mês, porque 1,5 vezes 6. Não, você não pode fazer multiplicado, lembra? Porque a gente está trabalhando em juros compostos. Por juros simples, você poderia fazer multiplicado. Juros compostos, você tem que usar a fórmula de equivalência. Ô, E aí, juros professor, compostos dá 9,34%, não 9%. Eu vou fazer a fórmula aqui de equivalência. pra taxa vocês de tirarem. juros, Pois não? tem que achar a taxa de juros também. Tem, porque a taxa de juros ela não está própria para a gente poder utilizar ali. Ela está em mês e eu tenho opção de ser em semestre e opção de ser em ano. Então, eu tenho que ter a taxa em semestre e tem que ter a taxa em ano. Só que a gente não pode ficar multiplicando, porque a gente não está trabalhando com juros simples, a gente está trabalhando com juros compostos. Entendi. Porque aí, quando eu fiz como se fosse direto. Fosse os 10 anos, aí a cada mês. Aí eu multipliquei por 6, então tá errado. Não pode multiplicar. Eu vou fazer primeiro a taxa aqui para a gente acompanhar, ver se vocês encontram os mesmos valores de taxas, aí depois a gente parte para as prestações, então. Pode ser? Pode ser. Ok. Professor, Pois não. o valor que você achar lá na taxa, ele vai no izinho ali? Isso. Aí é aquele valor que vai me entrar no izinho aqui do meu PMT. Esse izinho é o valor da taxa que eu tenho que encontrar primeiro. Entendi. Mas no caso lá a gente não calculou o isão? Isso, que ele é o izão de lá, é o i daqui. Ah, É porque tá. na fórmula Entendi. aqui a gente não coloca izão ou izinho, a gente só coloca i. Aham. E Tá. o N ali vai ser o proporcional que a gente calculou lá. Se a gente calculou I lá 6 semestral, a gente coloca 6 aqui, nessa forma. Não. O 6 entra lá na outra da taxa de equivalência. Aqui é a quantidade de prestações que eu vou gerar. Ah, sim. Para Entendi. o período Tá bom. que ela está falando 10 anos, então se for 6 meses, a cada 6 meses, quer dizer que eu terei 20 semestres dentro de 10 anos, né? Porque em um ano tem 2 semestres, então 10 anos tem 20 semestres. Então aqui o meu N seria 20 para uma prestação semestral. Entendi. E depois pode fazer anual 10. Aí o N passa a ser 10, porque serão 10 prestações, uma por ano. Eu vou resolver a taxa aqui primeiro, aí a gente parte para as prestações, então. Tá bom. Obrigada. Obrigado a você.
Vocês conseguiram encontrar esses valores aqui? Eu sim. Sim. Ótimo. Então, ou seja, agora a gente já consegue aplicar aqui na fórmula. Deixa eu apagar isso aqui que eu já resolvi aqui em cima. Então, primeiro caso, prestações semestrais. Então, o meu valor futuro foi dado no problema, 800 mil. A minha taxa semestral, 0,0934. Se ela optar em receber a cada 6 meses, ela vai receber 20 prestações, porque são 10 anos. Então, isso daqui vai dar 15.043,22. Isso é exato, né? Trabalhando com todas as casas decimais. Vamos fazer prestação anual. Taxa que muda. Como é anual, então são 10 anos, 10 prestações. E aqui a gente vai fazendo o valor exato, 31.492. Então, ou seja, Isabela, se ela optar em receber 20 prestações a cada 6 meses, cada prestação ela vai receber o valor de R$ 15.043,22. Se ela não quiser receber semestralmente, quiser receber uma parcela anualmente, ela vai receber, então, 10 parcelas de R$ 31.492,13. Aí você pensa, nossa, mas 31 mil, se são 10 anos e ela vai receber 31 mil cada uma, então ela vai receber 310 mil, já que é 31 cada uma, se multiplicar por 10, 310 mil. E como é que você fala que ela vai receber 800? É porque a gente trabalha com a ideia de que ao receber cada prestação dessa, Isabela vai colocar para render esse dinheiro. E esse dinheiro, quando passar 10 anos, se ela colocar numa aplicação dela a 19,56% ali, ela vai chegar, quando passar esses 10 anos, ela vai ter efetivamente na aplicação dela R$ 800 mil. E não 310 mil se eu multiplicar isso por 10. Porque a gente não pode multiplicar nem dividir. Alguma dúvida a respeito da solução aqui, pessoal? Não, certinho. Tranquilo, professor. Então, ótimo. Posso ir, então, para a gente só vai até o terceiro, tá? O quarto e o quinto, eu vou deixar para vocês resolverem depois, eu posto com a solução e a próxima aula eu tiro dúvidas como resolver. Vamos, então, aqui para os terceiros. Aqui o terceiro é o seguinte, olha. Jogar ele para a próxima página, fica mais fácil. Humberto recebeu a proposta de aplicação de um determinado valor para receber em parcelas conforme o fluxo de caixa a seguir. Determine quanto Humberto teria que aplicar para ter direito a esses recebimentos. Além disso, determine o valor que Humberto receberia caso optasse em receber em uma única parcela ao final do período em meses.
Está querendo dizer o seguinte, Humberto, ele tem uma proposta de receber 16 prestações de R$ 26.379,75. Mas o Humberto, ele pode fazer o seguinte, ó, não quero receber essas 16 parcelas. Eu quero receber tudo agora, nesse momento zero aqui. Eu quero receber tudo hoje. É óbvio que ele vai receber menos do que eu fosse capitalizar esses 26 mil aqui 16 vezes. Mas ele quer antecipar, então tem que tirar os juros disso daí. Ou ele pode optar e fazer o seguinte, olha, eu não vou receber nenhuma pressão, quero receber depois de 16 meses, vou lá e recebo isso. Qual é o valor se ele optar em receber antecipado? E qual é o valor se ele quiser receber só ao final de 16? Ou seja, ele não receberia as parcelas, ele receberia tudo de uma vez só que depois de 16 meses. Quais são esses valores? Deixa eu só voltar aqui para as fórmulas, para a gente poder discutir a nível de fórmulas. Quais seriam as fórmulas que vocês acham que nós deveríamos aplicar? Valor futuro. Bem, uma opção é ele receber só ao final dos 16 meses, né? Então, o que eu quero encontrar é um valor futuro. E eu tenho as prestações. E eu tenho a taxa. E eu tenho a quantidade de prestações que eu quero transformar em um único valor no futuro. Então, para eu descobrir depois de 16 meses o valor, é essa fórmula aqui. E se Para eu descobrir no zero o valor presente. Isso. E ele tem uma outra opção de não receber as 16 prestações, receber antes, não esperar. E ele receber simplesmente antes. Se ele quer receber antes, o que eu tenho que encontrar, então? Valor presente. Um valor presente. E eu tenho a prestação, tenho a taxa, tenho a quantidade lá de meses, que serão 16. Eu quero antecipar essas 16 prestações. Ao antecipar 16 prestações, eu encontro o meu valor presente. Então, é isso que a gente vai ter que fazer. Uma, calcular antes das prestações, que é essa fórmula aqui, e outra, qual o valor que ele deveria receber depois que passasse os 16 meses. É essa fórmula aqui. Vou copiar lá. Professor, Pois não. eu só tenho uma dúvida, porque como é que eu vou saber qual é a fórmula? Porque aí tem duas, né? Do valor presente e a do valor futuro. Cada uma tem duas. Sim. Ok, deixa eu pegar e te explicar então. Só deixa eu voltar para o problema, que vai ficar mais fácil. O fluxo de caixa seu, a situação vai informar qual forma você vai utilizar. Porque ele diz o seguinte, olha, eu quero antecipar as 16, é uma opção. Quando eu quero antecipar os 16, no meu fluxo de caixa, quando eu tenho um valor que está à minha esquerda no fluxo de caixa, eu chamo ele de valor presente ou valor futuro? Presente. Presente. Então, ou seja, se ele quer trazer todo mundo para cá, ele quer descobrir um valor presente. Então, é uma fórmula que tem que ter prestação e tem que ter valor presente. Ah, sim. Então, eu sei, então é um PV que eu quero achar. Eu tenho as prestações. Uma outra opção que ele tem é o seguinte, é pegar todo mundo e trazer para cá. A minha direita no fluxo eu chamo que é o quê? Valor futuro. Valor futuro. Então, eu tenho que ter uma fórmula que tenha o valor futuro e que tenha as prestações, para eu poder resolver. Por isso que a gente consegue explicar quais seriam as fórmulas que a gente utilizaria lá. Tá bom, obrigada. Nada, obrigado a você. Vou trazer as fórmulas para cá.
É isso aqui que a gente tem que resolver para poder encontrar as opções que o Humberto tem. Professor, esse PMT é o que mesmo? Significa prestação. Ah, PMT sim, é obrigada. prestação. O meu deu 17.090,76 centavos. Se tá certo, eu já não sei. Se ele quiser antecipar, qual o valor que você achou? 17.090,76 centavos. Não, é R$ 337.781,44, exatamente. Calma aí, então eu peguei o valor errado. Tá. Talvez eu tenha... Eu vou montar a fórmula aqui, talvez eu tenha também colocado o valor errado na fórmula. Deixa eu só montá-la aqui. As prestações, 26.379,75. A taxa já está ao mês, então não preciso transformar. Aqui são 16, né? Todos os dois casos são 16. Professor, eu não entendi. As prestações são 26 mil ou o valor total? Não. A fórmula, ela pede uma prestação, porque o conceito de prestação é que todas são iguais, então você só pega uma para o cálculo. Então, mas a prestação é 26 ou tudo? Isso que eu não entendi. Não. O fluxo explica aqui, ó. Lembra que quando eu coloco as setinhas para cima e coloco essa linha, são valores que se repetem igualmente em todos os períodos? Ah, então cada prestação é 26, né? Isso, é quando eu ensinei você na primeira aula sobre fluxo de caixa. Aí a gente entende assim, que esse valor ele é igual em todos os 16 meses aqui. E aí todo valor bom, que então. é igualmente, ele é chamado de prestação. Tá bom, obrigada. Nada, obrigado a você. Pessoal, aqui deu esse valor porque eu trabalhei com todas as casas decimais, tá? Mas quem estiver trabalhando com 4 casas decimais vai dar um valor diferente disso daqui, próximo, tá? E aí uma dica, para vocês verem se o valor está certo, vocês podem depois pegar esse valor aqui que vocês encontraram e encontrar prestações, 16 prestações dele, a taxa de 2,75% ao mês. E ele tem que dar esse valor próximo aqui dos 26.379,75. Se der esse valor, é porque o seu valor presente está certo. Porque uma coisa equivale à outra. 337.781,44, se eu transformar em 16 prestações a 2,75% ao mês, eu tenho que encontrar prestações de 26.379,75. Eles são equivalentes. Não pode dar valor diferente. Eu não posso pegar esse valor total aqui e encontrar 16 prestações a 2,75%, que o valor da prestação seja diferente disso. O valor tem que ser exatamente igual. Então, vocês têm como fazer uma prova, ver se, de fato, o valor que vocês encontraram está certo. Professor, como é que você falou para dividir esse valor por 16?
Não, a gente nunca divide, tá? É porque é o seguinte, nós não encontramos aqui que essas 16 prestações aqui de 26.379,75 a essa taxa aqui equivale a eu receber tudo de uma vez antecipada de 337.781,44? Uhum. Então, quer dizer que se eu pegar esses 337.781,44 e encontrar 16 prestações equivalentes a ele, com a mesma taxa, obviamente, né? 16 prestações dele, o valor das prestações tem que ser esse valor daqui, ó, 26.379,75. Porque foram eles que antecipadamente geraram, essas prestações antecipadamente geraram esse valor. Então, esse valor tem que gerar essas prestações também. Sim. Mas como é que a gente chega lá? Aí é o seguinte, nesse caso você tem um valor presente e você não tem a prestação, correto? Você quer encontrar a prestação. Uhum. Então a gente vai lá para a fórmula e procura uma fórmula em que eu queira encontrar prestação, mas eu tenho o valor presente dela. Então, ou seja, essa fórmula aqui, ó, Sim. eu tenho o valor presente que eu acabei de calcular lá, substituo nela, que eu tenho que encontrar como PMT aqueles mesmos 26 mil e alguma coisa. Ah, entendi. Okay? Obrigada. Nada, é você. Professor, cadê a outra fórmula? A outra fórmula é essa daqui, ó. Você tá conseguindo ver aí? Consegui agora. Ah, tá. Vou até preenchê-la aqui. Para quem fizer, né, optar por todas as casas decimais, encontrar esse valor aqui, como o Zeno falou, futuro. Então, quer dizer, se ele quiser antecipar 16 prestações, ele vai receber 317.781,44. Se ele não quiser receber nenhuma prestação e deixar para receber depois de 6 meses, então ele vai receber 521.368,84. E eu aqui também eu consigo ver o contrário. 521.368,84 a essa mesma taxa de 2,75, se eu usar esse valor aqui para encontrar prestações, eu tenho que achar a prestação também de 26.379,75. Que aí é só eu pegar a fórmula de prestação quando eu tenho o valor futuro nela. Pessoal, essa aula está gravada? Está sendo gravada. Aí você está postando aonde? No YouTube. Inclusive, da aula anterior, eu vi que quase ninguém assistiu. Acho que teve 3 visualizações da aula anterior. É, porque é bom para dar uma estudada. Tá onde? Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Eu vou no fórum e coloquei o da aula anterior. E aí, assim que eu publicar, eu vou colocar também o link dessa aula aqui. Vou dar uma olhada lá depois também. Obrigado, pessoal. Tranquilo, obrigado a vocês. Valeu. Bem, se ninguém tiver alguma dúvida agora, lembrando que próxima aula vocês podem voltar e tirar dúvida disso aqui que nós já resolvemos, tá, pessoal? Não necessariamente do que vai ficar em aberto aqui, não. Eu vou postar com a resposta, mas qualquer uma questão dessas, vocês podem retornar e tirar alguma dúvida. Mesmo que assistindo a videoaula não conseguir entender, aproveita a próxima aula, eu volto ao que foi corrigido e explico mais detalhadamente, se for o caso, para tentar tirar essa dúvida. Ok? Ok, pessoal. Boa noite. Estou me retirando. Tranquilo. Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, nenhuma posição, eu vou encerrar a aula. Tranquilo, professor. Não, tá tranquilo. Só que o meu só deu pequenas diferenças, mas eu acho que é porque eu tô fazendo no celular. Ah, não, com certeza. O celular ele não consegue trabalhar com todas as casas decimais para você ir acumulando ali. Então ele vai dar um desvio mesmo. Não, sem problema, então. Pessoal, obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima aula. Isso, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.